seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Política Pode. Aqui pode mais um episódio para você curtir bastante. Não estranhe o cenário hoje. A minha amiga Malu Piccoli não está com a gente, inclusive melhoras, Malu. Gente, quinta vez que ela pegou Covid, hein? Caraca, se cuida, Maluzinha. Estamos sentindo falta de você, ó. Boas vibrações. Mas vamos lá. Hoje, eu, Mika Kamiguchi, estou recebendo uma mulher espetacular, uma mulher exemplar, a vereadora mais votada em Curitiba nas eleições de 2020, Indiara Barbosa. Seja bem-vinda, Indiara. Obrigada, Mika. Obrigada. Ela é natural de Umuarama, região noroeste do Paraná, e conquistou 12.147 votos. Indiara, é muito normal a galera confundir teu nome? Muito normal. Todo mundo confunde, já tô acostumada. Eu já tava na ponta da língua, assim, Indianara. Todo mundo deve te chamar meio se confundir, né? Por que Indiara? Indiara? Bom, quem escolheu o meu nome foi meu pai. Ele gostava do nome e tem uma música com esse nome de uma cantora do Amazonas. Então, eles contam, né, meu pai e minha mãe, que quando ele conheceu ela, no primeiro dia que eles saíram, ele já falou, o dia que tiver uma filha, vai se chamar Indiara. E aí ficou. E que tem a ver também com Índia e tudo mais, Isso, né? Exatamente. Você tem 39 anos, inclusive está de licença maternidade. A Laurinha tem apenas 2 meses. Como é que foi deixar ela em casa? Pois é, hoje é uma das primeiras vezes que eu saio, assim, à noite, né? Vou ficar umas 2 horas longe de casa. Então, foi um desafio se organizar para deixar ela, mas ela tá bem, tá com a avó. E você consegue realmente se desligar na licença maternidade ou não tem como? Durante a licença? Isso. Não, é que um bebezinho requer cuidados constantes ali, né? Então. Mas você não fica acompanhando as coisas da Câmara? Isso! Ah, não. Eu desligo, assim. De vez em quando tem alguns projetos que eu quero ver. Mas até hoje, acho que foram 2 só. Um era um projeto meu, que eu tinha assinado, né? Enfim, tinha proposto. Então, eu acompanhei a votação. E, por incrível que pareça, hoje e ontem, porque teve a votação do projeto que atualiza o valor do IPTU na cidade. Então, um projeto bem importante. E você estava acompanhando tudo isso. Exatamente. Daí, eu entrei no YouTube, acompanhei, fiz vídeo e tal. Mas, em geral, eu não fico acompanhando. Falando em lei, em projeto de lei, eu sei que você quer revogar alguns que você acha meio desnecessário, isso é verdade. Com certeza. Como, por exemplo, que tipo de lei? É que assim, a gente sempre fala que no nosso país a gente tem muita lei, a gente tem lei demais, a gente tem mais de 6 milhões de leis, atualizações, desde a Constituição de 88. Então é muita coisa, a gente acha que vai resolver os problemas com uma lei, né? E é até engraçado... Ou às vezes só quer cumprir tabela, né? Tem isso também, né? O político, ele acha que vai ser avaliado pela quantidade de leis que ele propõe. Mas eu acho que é um pouco cultural também. O meu filho tem 9 anos também, tem um filho de 9, e ele às vezes fala, né? Mãe, por que você não faz uma lei pra, né, sei lá, pra proibir o trânsito de ficar parado? A gente não vai resolver o trânsito fazendo uma lei, mas as pessoas têm essa mania de achar que vão resolver. E aí, por isso, a gente faz muita lei, né? Como você falou, os políticos, né, querem mostrar trabalho, e leis que são inúteis, que são obsoletas, leis para colocar plaquinha, às vezes, né, na parede, lei para proibir a venda de coisa, enfim, ou para obrigar o estabelecimento a vender um produto. E como é que é o processo para revogar uma lei? Então, para revogar uma lei, você precisa fazer outra lei, né? Então, uma lei para revogar outra. Mas revogar e tornar aquela lei não efetiva. Então, um dos projetos até que eu comentei, que eu acompanhei a votação, foi justamente um projeto de revogação de lei, que era uma lei que determinava o horário de abertura do comércio de rua na cidade. Então, era uma lei... Inclusive, a Amália falou sobre isso. Falou sobre isso, né? Exatamente, a gente propôs juntos, do mesmo né? partido, ela é do mesmo partido que você, exatamente. Né? E foi uma lei que a gente conseguiu revogar, né? Ou seja, era uma lei que criava uma obrigação a mais e que atrapalhava a vida das pessoas, do comerciante, das pessoas que vão pra rua, e a gente revogou ela. Ou seja, não existe mais essa obrigatoriedade que aquela lei determinava. Começou a valer dia 1º de dezembro. Então, ela foi aprovada na Câmara, o prefeito sancionou, aprovou e já começou a valer. Uma coisa que eu estava olhando aqui na sua história, na tua trajetória toda, essa coragem de você abrir mão de um sucesso profissional que você já estava consolidada. Como é que foi? Você escolher entrar para a política e abrir mão, né, entre aspas, de tudo que você tinha conquistado profissionalmente? Sim, eu falo que foi uma mudança de carreira, né? Mas foi uma decisão importante, porque eu gostava de política, assim, desde a adolescência, desde o colégio.
Cheguei a começar a estudar ciência política na faculdade, ciências sociais. Daí falei, não. Muito chato. Não sei se é isso e tal. Vou trabalhar, quero ganhar meu dinheiro, tudo. E daí eu fui fazer administração. E comecei a trabalhar. Já trabalhei. Na verdade, meu primeiro emprego foi quando eu tava no colégio, ainda no McDonald's. Eu tava lendo isso aqui. Qual é o teu lanche preferido? Pois é. Hoje eu vou só pra levar meu filho, né? Que adora McDonald's, né? E ele sabe que você já trabalhou lá? Sim, sabe. Deve ficar alucinado. Esses dias até eu encontrei, que eu nunca encontrava durante a campanha, né? O pessoal de marketing sempre pedia, a gente tem que achar uma foto sua de McDonald's. E eu não achava. Esses dias em casa, limpando aquela bagunça, encontrei a minha foto de uma vez que fui destaque do mês. Ai, que sensacional. E o que você acha? Você tinha 15 anos. 15 anos, E o que você acha sobre... Você acha que você perdeu mais ou ganhou? Você acha que você perdeu a tua juventude? Não. Você aprende muita coisa, né? Eu sempre tive essa vontade de ser independente, de ter meu próprio dinheiro. Minha mãe era meio linha dura, assim, então eu falei, não, quero trabalhar. E eu acho que foi um grande aprendizado. Você aprende, né? Eu brinco que para um adolescente de 15 anos, que às vezes acha que é o centro do mundo, você aprende a ser gente, né? Então, e aprende a abrir mão de outras coisas. Com certeza. Conversar com as pessoas, atender as pessoas, trabalhar, limpar banheiro, fazer tudo, né? Então, foi uma experiência bem importante. E dali para frente, sempre trabalhei. Fui fazer administração à noite, trabalhei já na empresa júnior da faculdade, depois na Toyota, depois numa empresa de auditoria, que é a empresa que eu fiquei durante 14 anos. E aí fiz uma carreira, comecei como trainee, né? Enquanto estava ainda na faculdade, fui sendo promovida, subindo de cargo. Bacana. E cheguei a gerente sênior. E você acha que ser auditora fiscal te ajudou a ter mais credibilidade com os eleitores? Com certeza, com certeza. As pessoas... primeiro, daí que eu fiz 2 faculdades, fiz administração e ciências contábeis. E trabalhei muito tempo, cheguei num alto cargo, né? Gerente sênior. E também, quem é do mercado financeiro, né, ou do meio, assim, corporativo, sabe que quem trabalha nesse tipo de empresa que eu trabalhei, de auditoria contábil, é um trabalho pesado. E é diferenciado, assim. Sim, você tem uma formação, né? Então, com certeza, me ajudou. Na campanha, eu usava muito o meu currículo. Então, eu entregava o currículo detalhado ali para as pessoas e falava, né? Olha, quando você vai contratar alguém, você olha o currículo. É verdade. E eu quero trabalhar para você como vereadora, então esse é meu currículo. E tudo isso foi valorizado na campanha, com certeza foi importante para eu ter a votação que eu tive. Essa é a sua segunda eleição, né? Sim, exatamente. Você já tentou ser deputada. Isso. A primeira eleição foi em 2018. Então, eu me aproximei, né, como eu te disse, gostava de política, tudo, daí comecei a me aproximar do partido, que é um partido que tem como ideia que pessoas de fora da política entrem, gente nova na política, né? E aí, em 2018, comecei a me aproximar, fui nas reuniões e falei, né? Eu tenho vontade um dia de entrar pra política, mas talvez quando eu for mais velha, depois que eu me aposentar, primeiro vamos ganhar dinheiro, né? E aí, eles falaram, não, se você tem vontade, a hora é agora. A gente precisa de gente nova, gente com formação, como você e tudo. E daí me convidaram para participar do processo seletivo para ser candidata a deputada. E que você teve bons números, né? Eu falo, até todo mundo, muita gente perguntava, né? Nossa, mas você já vai para deputada federal e tal. Só que quando a gente olha a formação dos nossos políticos, até quem tá na Câmara... Até, né? Quem está no Senado, o Senado Federal era para ser a mais alta corte do país, né? Ou seja, os políticos mais experientes, né? Para definir os rumos do país. Mas não, você tem, se eu não me engano, a última vez que eu vi era agora, né? Teve eleição recente, então não vi esse número atualizado. Mas era em torno de 1/3 dos senadores... Com ensino superior. Com o 1º grau completo. Sem nem o 2º grau. Inaceitável, né? Então, aí você pensa, talvez eu possa ser uma deputada, né? E aí foi a minha primeira eleição. Não, né? Eu sempre falo, não era conhecida, porque minha profissão não era uma profissão de exposição. E você se preparou em 4 meses, né? Foi. Muito pouco tempo. E consegui ser a candidata do partido mais votada no Paraná. Tive 31 mil votos, que é para a primeira vez uma boa votação. 18 só aqui, né? Exatamente. Quase 18.990 em Curitiba. E aí foi uma boa votação, né? E foi o que também me fez decidir, a gente precisa de políticos melhores em todas as esferas, no municipal, no estadual e no federal. E aí por isso que eu fui candidata a vereadora em 2020. E se hoje você fosse dar um conselho para um jovem, para uma pessoa que quer entrar na política, como se fosse um manual de como virar político, porque você começou do zero também para ser político, do zero.
Quais seriam esses conselhos? O que você daria de como dica? Eu sempre falo assim, a gente precisa muito de novos políticos, o quanto antes, porque a gente tem, né, muitos políticos que não têm uma boa formação, a gente poderia ter políticos melhores, então eu falo, venha pra política, a gente precisa... Que é um lugar legal, apesar de tudo. Sim, exatamente, e que a gente precisa, né, das pessoas com formação, com bom currículo, e, de novo, sem continuar se formando, né, estudando. Então, quando eu decidi... Aí um dia lá eu tava num grupo de política do partido, alguém mandou um link lá para se inscrever para um processo, para uma ONG, se chamava RAPS, Rede de Ação Política e Sustentabilidade. É uma ONG que foi fundada pelo fundador da Natura, que tem essa ideia, a gente precisa de políticos melhores. E ele pega pessoas de todos os partidos, de todas as ideologias, para dar formação. Então, curso de como fazer uma campanha, de como propor política pública. E ele é político? Ele chegou a tentar, ele foi, mas já faz bastante tempo, candidato a vice da Marina Silva, à presidência. Mas depois ele desistiu e resolveu só se dedicar a ONG, né, enfim, em relação à política. E daí, uma coisa legal que eu sempre conto foi que a gente teve, lá em 2018, antes da campanha, um curso, um treinamento em São Paulo, com um senhor que ele é professor de Harvard. Eu vi isso, eu fiquei alucinada. Ele vem pro Brasil para dar aula pros brasileiros. Ele já deu aula pro Clinton, pro Obama, e ficou uma semana com a gente dando aula de campanha. E você acha que é muito pouco divulgado esse tipo de oportunidade, que muitas vezes é de graça e não é falado, não é... Sim, eu acho que tá cada vez mais sendo divulgado, então tá crescendo, digamos. Além da RAPS, tem também o Renova BR, que é uma escola de formação de políticos, que está cada vez crescendo mais, né? E por isso a gente está tendo políticos novos. Apesar, né, quando a gente olha para a eleição, para o resultado, às vezes a gente vê que o percentual de renovação ainda é pequeno, mas eu acredito que está acontecendo um movimento de renovação política no Brasil todo, em todos os partidos, de vir gente mais bem preparada, sabe? Então, por isso que eu estou na política e que eu quero que venha mais gente para que a gente consiga realmente ter influência e mudar a política, mudar as nossas cidades e mudar o nosso país. Nessa tua caminhada aí política, aconteceu uma situação um pouco, né, polêmica, um pouco não, muito polêmica, que foi o caso do Portas do Fundo. Não sei se você gosta de falar sobre isso, se você pode falar sobre isso. Posso, não tem problema nenhum. Como é que repercutiu isso pra você? Você teve alguma ação judicial, alguma coisa que você fez depois do que aconteceu aquilo tudo? Ou você viu um ponto positivo que todo mundo passou a conhecer quem é a Indiara Barbosa? Não cheguei a fazer nenhum processo, né? Então, foi logo depois da eleição, uma semana depois da eleição, quando a gente viu lá, começaram a marcar a gente no Instagram, e aí a gente viu que o canal Porta dos Fundos, que é um canal que tem milhões de seguidores, tinha publicado um vídeo falando da vereadora mais votada de Curitiba, que no caso só existe eu, né? Mas segundo eles era um personagem e tal. Tinha sido a mais votada por razões sexuais, né? Então aí a gente falou, que quando uma mulher chega, né, numa posição como essa, já é feita essa relação, né? Então isso é um machismo, né? Uma espécie de machismo. E você achou que isso aconteceu só porque você é mulher? Ou não, foi uma coisa pessoal? Não, eu até hoje não sabe direito, mas eu acredito que provavelmente porque o canal recebe contribuições de pessoas, de vários comediantes. Entendi. Então eu imagino que seja alguém, até, né, dá até vontade de ir atrás pra ver, né, mas enfim, nunca fui. Alguém daqui de Curitiba que seja mais de esquerda, que é um partido, né, diferente das ideias que o meu partido defende, e que pensa, a vereadora mais votada é do Partido Novo, enfim, que é um partido vamos denegrir mais ela, vamos que... Exatamente. Mas você não acha que pode ser um ex também? Fazendo vingança? Não. Até falavam, né? Nossa, mas você não tem medo? Porque no vídeo falavam, vazou nudes, ela vazou nudes. Daí eu só pensava assim, eu tenho bem certeza que nunca mandei nudes pra ninguém, então não. E o que você acha? O que você acha de quem manda nudes?
Eu acho que tem que tomar bastante cuidado com a privacidade, né? Porque o risco de se vazar é muito grande. Então, claro, se vaza, até esses dias eu assisti uma série bem legal que fala sobre essa questão da privacidade. Fala de política também, mas dessa questão de vazar vídeo e tal. Então, claro que a culpa sempre é de quem vazou, né? Da pessoa que desrespeitou e tudo. Mas a pessoa também tem que tomar bastante cuidado, né? Exatamente. Então, é um tema difícil. E eu acho que depois que você se torna político, deve ficar ainda mais delicado isso tudo, né? Sim, a exposição até dos próprios filhos, a tua rotina, como é que é. Você tomou mais cuidado em relação a isso ou não? Sim, com certeza. É sempre um dilema, porque as pessoas querem ver você e querem ver que você também é uma pessoa normal, né? Então, você vai fazer lá story no Instagram, você tem que postar coisas pessoais também, não é só porque senão fica muito chato, né? Exatamente. E aí você tem também essa preocupação com a tua família, com teus filhos, então você tem que saber dosar, né? É um desafio. E como é que surgiu a gravidez no meio de acabado de ser vereadora? Como é que foi tudo isso na tua cabeça, assim? Pois é. Eu tenho um filho de 9 anos, que é meu primeiro filho, mas eu tinha ainda vontade de ter mais um, né? E aí, por causa da idade também, 39, eu pensava, não posso demorar muito, né? Então, aí acabou acontecendo, tudo né? junto. Pois é, já tinha cumprido 1 ano e meio de mandato, então já tava. E eu acho que é uma coisa que acontece na vida das mulheres, né? Então, eu também acredito, como eu disse, que o meu papel também é inspirar mais pessoas a vir para a política e mais mulheres, né? Porque a gente também tem um percentual de mulheres muito baixo. Então, você teve gravidez de risco ou não? Tive. Mas eu acredito nisso, que mostrar para as meninas, para as mulheres, que é possível, sim, ser uma vereadora, ser uma política e também ser mãe, né? E ficar grávida, enfim, é importante, né? E como você falou, a minha gravidez foi de risco, eu tive um problema e tudo, e daí o médico me afastou antes, né, alguns meses antes, 2 meses antes da bebê nascer, tive que ficar em casa. Então foi um desafio grande também, porque eu sou uma pessoa muito ativa. E já tinha vindo de uma quarentena, que já tinha ficado em casa o tempo que deu, né? Exatamente, bem isso. E aí, de novo, tem que parar o trabalho. Então eu acabei ficando um tempo online, né, participando das sessões online, das discussões, mas depois acabei tendo que me afastar mesmo. Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo, Deu tudo certo. A Laurinha tá aí cheia de saúde. Exatamente. Eu falo por experiência própria, assim, que eu tive que abrir mão muito desse sonho de maternar pra ter sucesso no mercado de trabalho, né? Eu acho que isso acontece com muitas mulheres. E você tem algum tipo de projeto de lei, alguma coisa voltada pra isso? Ou ainda não? Especificamente, ainda não. O que a gente fala muito lá na Câmara, assim, que é uma pauta que eu defendo, é a questão da educação. Então, no nosso país, né, e na nossa cidade também, a gente ainda tem que melhorar muito a educação, a questão do acesso à creche. Hoje mesmo, até por coincidência, eu recebi uma mensagem de uma mulher falando que ela não consegue vaga em creche para filha. Então, falando que ela teve que deixar o trabalho porque ela faz um tempão tentando e não consegue. Aí a prefeitura vai lá e fala assim, não, tem creche para todo mundo e tudo. E não tem, E não né? tem. Então, se as mulheres, né, eu acredito nisso, que a educação é o essencial. Porque É primordial. se as mulheres têm creche de qualidade para deixar seus filhos e elas poderem ir trabalhar, ir para o mercado de trabalho tranquilas, seguras de que o filho dela está sendo bem cuidado, que vai ter uma escola boa, né, que vai ter um futuro na frente, já é grande parte do desafio que as mulheres enfrentam, né? Então, uma luta nossa é melhorar a educação e, como eu disse, não adianta a gente ficar querendo criar projetos de leis específicos, né? Eu quero que seja dada uma semana sobre, sei lá, o feminismo, ou enfim, nas escolas, e Vamos tal. pra prática, né? O básico, né, que é aprender a ler, escrever, que é ter a vaga na creche, às vezes a gente não tá conseguindo, né? Então, vamos cumprir as leis que já existem, né? Você falou que foi uma eleitora, uma mulher que veio falar com você, foi pelas redes sociais? Sim, foi Você pelo responde Instagram. tudo e você lê tudo. Tento, né? Às vezes a gente não consegue quando o ritmo é muito grande, mas aí a minha equipe, o pessoal me ajuda, a gente responde. Mas muita coisa eu vejo. Você acha que você trabalhava mais
quando você estava na empresa ou agora como vereadora? Eu falo que é quase o mesmo tanto, né? Tanto quanto eu trabalho. Porque vereadora você é 24 horas, né? E como tem as redes sociais, você tem que estar ali. Estão te fiscalizando, estão sendo seus auditores fiscais também, né? Pois é, então eu trabalho bastante. Agora, na licença, eu tô tentando, às vezes, desligar um pouco, né? Porque também preciso... Sou filha de Deus, né? Exatamente, preciso cuidar da Laurinha. Mas a gente trabalha bastante, sim, como vereadora. Uma coisa que eu achei muito bacana é que você angariou fundos para sua campanha. Sim. Foi tudo doação, de pessoas que acreditavam realmente nos teus ideais e tudo mais. Isso foi fácil? Foi tranquilo para você? Não é nada fácil. Mas é exatamente isso. O nosso partido ele é contra o financiamento público das campanhas. Então, hoje no Brasil, a gente tem o fundo partidário, o fundo eleitoral, que é bilionário, então muito dinheiro para as campanhas. A gente não concorda e não usa. Então, a gente... Ninguém do partido? Ninguém do partido usa. Aí a gente tem que conseguir doação, né? Então, pedir dinheiro para as pessoas. E é uma coisa muito difícil, né? Como eu contei para você, eu comecei a trabalhar muito cedo e para ser independente, para ter meu próprio dinheiro, não ficar pedindo dinheiro nem pro pai e pra mãe, né? Então, pedir dinheiro para as pessoas foi muito difícil. Mas eu aprendi bastante com aquele senhor lá de Harvard que eu falei, porque lá nos Estados Unidos, ele é americano, né? E lá essa cultura de doação para campanhas é muito mais estabelecida. Então, é muito mais normal as pessoas doarem, né? E aí, e até porque o voto não é obrigatório lá, né? Sim, não é obrigatório. E não tem também esse financiamento, não tinha, né? Público de campanha. Então, tem uns filmes até legais que mostram essa questão. Mas aí a gente aprende a explicar para as pessoas que quando você pede o dinheiro, não é para mim, não é para a Indiara que eu tô pedindo, e sim por um projeto, por uma ideia. E não é para beneficiar você que me emprestou o dinheiro também. Exatamente. Só você. Isso, esse é um outro desafio. Exatamente, né? Porque a pessoa vai pensar, a empresa emprestou aquilo lá, vai fazer um barracão para mim, uma placa nova, não sei o quê. Né? Vou pedir favor depois, né? Hoje no Brasil nem é permitido doação de empresas. Só de pessoa física. Mas o cara, eu vou pedir depois para minha empresa, enfim. Não pode, né? E é o que a gente não defende, né? E a gente tem, durante a campanha, não só... até, sei lá, fui num restaurante, daí o garçom... se você encher o tanque do meu carro, eu consigo voto para você. Então, as pessoas também querem... É cultura também, né? Exatamente. E você veio de Umuarama com quantos anos para Curitiba? Na verdade, eu só nasci em Umuarama. A minha família é de lá. Né? E minha mãe morava lá, só que meus pais se casaram e foram para Rondônia, que é no norte. Calor, mais longe até ainda. Não querer mais. Exatamente. E aí, só que daí minha uma mãe... capital madeireira praticamente, né? Tem bastante madeira, é um estado novo, né? Na época meus pais foram, ainda estava começando, as coisas foram para trabalhar. E só que daí minha mãe vinha para ter os filhos aqui no Paraná, na casa dos pais, porque os hospitais eram mais precários e tal. Então eu nasci em Umuarama e eu ia para lá todos os anos nas férias. Mas eu não cheguei a morar lá. Eu morei até os 14 anos lá em Rondônia. E com 14 anos, minha mãe resolveu voltar pro Paraná e eu vim com os meus irmãos pra cá. Pra estudar? Pra estudar, exatamente. Minha mãe foi transferida, né? E aí a gente veio. E daí minha mãe achava que Curitiba, a capital, seria melhor pra gente estudar, depois fazer faculdade. E com certeza você já ouviu aquela piada do mulherama. Com certeza. E tem mesmo muita mulher mesmo? Tem muita mulher. Foi difícil, difícil já até um paquera lá de tanta mulher. Lá tem bastante mulher, você sai à noite e tal, então falam bastante. E falam que é mulheres bonitas mulheres muito bonitas. Inclusive, a sua mãe trabalhou no governo lá, né? Trabalhou na politicagem lá. Na verdade, ela trabalhou ela é veterinária, né? Então, trabalhou no Ministério da Agricultura, então, na fiscalização e tal. Então, eu falo que a experiência que ela teve no setor público, né? Também eu tive uma visão do setor público por causa da experiência dela, né? Então, daí, no setor público, você vê muita coisa que acontece. Ainda mais em cidade pequena. Exatamente. Isso eu falo, que se aqui no Paraná, às vezes a gente vê coisa errada e tal, lá é pior ainda. Né? A rixa política, ela sangra, né? Eu também sou do interior, sou de Faxinal, então é tudo muito extremo, assim. Sim. Eu vejo que você defende muito a conversa sobre política no mundo corporativo, né? Em ambientes que tem mais pessoas. Você acha que com essa polarização, por exemplo, que teve recentemente, não é arriscado? Não é perigoso?
falar tão abertamente, assim, de políticas? Tem um... Não deveria ser, né? Não deveria? Não deveria, mas você tem razão que a polarização nunca foi tão grande, né? Na eleição de 2020 já foi, né? 2018, e agora nessa eleição também, então briga de família, discussão, né? Eu sempre, mesmo sendo política, né? Eu sempre tento não radicalizar ou não levar para o lado pessoal, né? Que às vezes as pessoas levam. No grupo de família, por exemplo, na minha família, Vocês tem não um monte falavam de discussão. Não, tem muita, todo dia, mas a gente sempre faz piada, né? Porque daí são as tias lá mandando os vídeos de fake news. E você só... Aí os meus primos pegam e já desmentem. Ó, isso daqui é fake, por isso, por isso. Daí as minhas tias, não, mas a gente não pode eleger e tal. Pô, mas não vale tudo. Aí começa a discussão, É porque é né? difícil você educar pessoas mais velhas, que elas já têm é cultural, já têm uma mentalidade. E como é que faz isso? É desse jeito só, nos grupos de família, conversando. Conversando, exatamente. Eu acredito muito nisso, na liberdade. Então, até como você perguntou, né, mundo corporativo. Eu acredito que as pessoas devem discutir política com respeito, sem levar para o lado pessoal, mas que devem, sim, discutir e falar. Ah, não, isso não é correto, por isso, esclarecer. Né? Então, a gente não tem que restringir a liberdade das pessoas de falar o que elas querem, mas a gente tem que esclarecer o que é falso, o que está errado e tudo, né? E eu acho que essa discussão fortalece todo mundo, fortalece inclusive a verdade, as coisas que são corretas. Né? E você tem muito tempo de empresa, já trabalhou em grandes empresas, né? Eu quero saber a sua opinião sobre quando você trabalha numa empresa e a tua ideologia política não bate com a do teu patrão ou dos seus gestores. Você acha que é aceitável ou não? Eu acho que é uma decisão, às vezes, pessoal, né? Você tem que... Mas e como patrão? Também, e sabe que até eu, como política, às vezes também enfrento esse dilema na hora de contratar pessoas, né? Porque eu, em Jara, como vereadora, no meu gabinete, me sinto muito mais confortável tendo pessoas que acreditam nas mesmas ideias que eu. Então, porque eu sei que elas vão fazer o possível para defender do mesmo jeito que ideias. você. Exatamente. Mas, por outro lado, às vezes, na hora de contratar, a gente faz processo seletivo e às vezes conta com apoio de profissionais de RH e tudo isso, que falam sempre assim, Jara, se a pessoa for um bom profissional, ela vai fazer o trabalho direito, independente se ela acredita naquela ideia ou não. E você vai enxergar outros pontos de vista que talvez você não enxergaria com pessoas pensando do mesmo jeito, né? Pois é. Ainda pra mim é difícil, sabe? Contratar, eu também, por exemplo, pra mim seria bem difícil. Pra mim seria bem difícil. Olha a polêmica! A gente tem um quadro agora em Diário que fala isso ou aquilo. Você vai responder pra gente ou isso ou aquilo. Pra gente não, né? Eu tô tão acostumado com a Malu. Pra mim aqui, se é isso ou aquilo. Então, de forma bem rapidinha, assim, não precisa pensar muito. Pá. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Carreira ou família? Família. Um bom carro ou uma casa confortável? Uma casa confortável. Rádio ou televisão? Rádio. Biquíni ou maiô? Eu uso mais biquíni. Gato ou cachorro? Gato. Comida mexicana ou comida japonesa? Mexicana. Mexicana? Você não gosta de comida japonesa? Eu gosto, mas não é a minha preferida. Assim. Gosto mais de mexicana e faço mais também em casa. É mais fácil, né? Fazer cálculo de cabeça ou com calculadora? De cabeça. Que não é prática, né? Mandar ou obedecer? Mandar. Eu vi aqui que você é do signo de Áries. Sim. Que você é espontânea, misteriosa, inovadora. Você concorda com o que falam de Áries? Que é o signo ruim? Bravo? Vingativo? Concordo com as coisas boas. Persistente. Eu achei bacana aqui que você é uma pessoa tímida. Você sempre foi tímida? Eu já fui mais, eu acho que agora até eu sou menos do que eu já fui. E você teve que trabalhar isso pra entrar na política também, ou não? Sim, foi com algo certeza. Que foi natural? Não, com certeza. E até hoje, pra, por exemplo, falar em público, oratória, ainda tenho que melhorar muito, assim, ainda trabalho bastante. Porque você se cobra muito por causa disso? Não, mas é que eu sei que eu tenho algumas travas, algumas dificuldades. E que pra você estar nesse meio é importante, né? Eu vou te fazer uma pergunta bem polêmica agora. Você acredita naquilo que falam que a vida da mulher muitas vezes é uma gangorra? A mulher do homem também, né? Que quando você tá com sucesso profissional muito alto, a tua vida pessoal acaba tendendo pra baixo. Porque você
acaba desequilibrando essa estabilidade até emocional do teu dia a dia, assim, você concorda com isso? Não, eu acho que é possível equilibrar. É difícil, sim, né? E às vezes a gente quer a perfeição também, né? As mulheres querem ser perfeitas em todos os aspectos da vida. Eu acho que isso não é possível, né? Então a gente tem que pedir ajuda, às vezes, compartilhar as coisas e tudo, mas eu acho que é possível. Sim, se dedicar à família e também se dedicar à carreira. Acho que não necessariamente você tem que abrir mão de um ou do outro, sabe? Mas você concorda que os homens têm medo de mulheres empoderadas demais, ou não? Talvez sim. Porque às vezes também as mulheres querem resolver tudo sozinhas, né? Então acho que às vezes a gente também tem esse problema. De não deixar o homem ser o homem da relação. Exatamente. Então, às vezes... isso é um erro bem grande no relacionamento, né? Então, às vezes a gente tem que, né, dar espaço também pra eles, dar oportunidade. É muito difícil te imaginar bem fula, da cara bem irritada, assim. O que te tira de sério? Olha, eu tento manter a calma, assim, na maioria das situações. Mesmo na Câmara, por exemplo, às vezes a gente tem discussões acaloradas, assim, já tivemos, e provocações e tal, e eu tento, sabe, manter a calma. Então, assim, eu acho que, sei lá, fazer mal para as pessoas, né, coisas erradas, ou, né, um bandido, um assalto, uma coisa assim, isso me deixa muito brava. Né, essas coisas ruins, assim. E quando acontece esse tipo de situação que você fica muito irritada, muito brava, você chega em casa e chora ou não? Sim. Você é bem emotiva? Eu sou bem chorona. Choro bastante. Eu fiquei aqui, eu li uma matéria que você falava que cada vereador tem direito a 200 mil litros de combustível por mês. Não, 200 litros. 200 litros? Isso. Ah, 200 mil é muito. É muito. E vocês abriram mão disso. Isso, exatamente. Você sente falta? Não, assim, o nosso partido, ele entende que os políticos no nosso país, de uma forma geral, têm privilégios demais, né? Então, tem, às vezes, jantares caros, enfim, auxílio terno, auxílio casa, um monte de auxílio, né? Muitos privilégios, enquanto que o cidadão que paga por esses privilégios não tem, né? Nada. Então, a gente entende que dá para fazer mais na política gastando menos. Então, por isso a gente dá o exemplo e mostra, ó, eu consigo fazer um mandato produtivo, eficiente e gastando menos, né? Por isso que a gente abre mão. Aqui em Curitiba, até, na Câmara de Vereadores, o vereador não tem coisas absurdas, né? Então, o que tem mesmo é um carro alugado à disposição, e a gasolina, os 200 litros de gasolina, e assessores, são 7 assessores. Então, Você acha que precisa de tudo isso de assessor? Na verdade, assim, se você... Quanto mais pessoas você tiver, você pode fazer mais. Uhum. Tem câmaras no Brasil que o cara tem 20, 40 assessores. Então, por isso que eu disse que em Curitiba até já é reduzido, entendeu? Então, eu acho que é razoável. De qualquer forma, a gente tem menos. A gente abre mão de 2 cargos no Partido Novo, enfim, 1, 2 cargos, para, como eu te disse, para mostrar que dá para fazer mais com menos. Mas... enfim, né, como eu te disse, tem lugares que é muito mais absurdo, né? E me conta um pouquinho como é que é a Indiara mãe? Como é que é a Indiara esposa? Como é que é a Indiara filha dentro de casa? Você é extremamente exigente? Não, extremamente não. Assim, eu me preocupo, né? Porque você tem uma cara de brava. Ah, é? Uma cara de brava. Não, meu filho, eu não acho que eu sou tão brava. Ele tem quantos anos mesmo, você falou? 9. 9 aninhos. Uhum. E você falou que ele falou de fazer leis. Leis, ele fala. É até engraçado que a gente fala bastante sobre política, ele é bem curioso, assim, então ele pergunta bastante, né, o que faz um vereador, o que faz um deputado, e aí a gente conversa, assim, bastante, mas e, assim, eu me preocupo com a educação dele, né, que nem agora mesmo, tô com a Laura, que é recém-nascida, eu leio bastante sobre maternidade. Então, como fazer pro bebê dormir melhor, né? E ele fica curioso. Ele fica curioso, mas assim, então, nesse aspecto, né, que eu acho que a gente se preocupa de dar uma boa educação pros filhos, né? Então, e claro, a criança precisa de limite, às vezes, de regras, de rotina. Então, eu me preocupo com essas coisas, mas não que seja exageradamente brava, né? Só que a gente precisa, às vezes, de disciplina. E você acabou ficando um pouco mais ausente por causa da campanha e tudo isso. Você se sentiu muito culpada? Na educação dele, você diz? Não. Até dentro de casa, assim. É que, assim, aí é uma outra discussão também, que é a questão da mulher, né? Que é assim, eu acredito que
eu pude me dedicar tanto à minha carreira na empresa quanto à política, porque eu tenho uma grande parceria com o pai dele. Então, ele é muito presente e a gente divide bem as responsabilidades. Então, por isso que eu pude me dedicar mais, entendeu? Então, ele tem o pai bem presente, que faz tudo que a mãe também faz. E que isso faz toda a diferença na criação de uma criança. Exatamente, né? Que é importante pra todo mundo, né? Que é pra mim, pra poder me dedicar, pro pai que tem uma convivência com o filho e pro filho, né, que tem também o pai presente. Então, eu acho que esse é um desafio também que as mulheres precisam enfrentar para que a gente tenha mais mulheres no mercado de trabalho, em cargos de liderança, na política, né? Então, por isso, assim, por exemplo, durante a campanha eu tive que estar mais ausente, mas o pai dele estava muito presente, né? Eu tive apoio também da minha mãe, né? A sua mãe mora aqui agora? A minha mãe, ela mora na praia, aqui no litoral, mas ela sempre tá aqui. Então, quando eu preciso, ela me ajuda, ela é aposentada, né? Isso também, eu peço ajuda, né? Eu tenho uma tia também que mora aqui, que às vezes, ela pega meu filho na escola, se eu preciso e tal. E ela fala isso até para minhas outras primas. Ela fala assim, a Indiara, ela sempre ajuda quando a gente precisa, mas ela também pede ajuda. E às vezes a mulher também... Ela é condicionada da conta de tudo, exatamente. Né? Então nunca pede ajuda, né? Mas você sempre foi assim, sempre pediu ajuda, ou você teve que trabalhar isso em você também? Então, isso eu não te contei até naquela parte da Porta dos Fundos, foi que quando aconteceu aquilo, aí um dia a minha irmã falou pra mim assim, né? Um dia não, no dia, né? Que eu liguei, chorei e tal, por toda aquela situação, e ela falou, Indiara, você não queria entrar na política? Agora tua vida vai ser assim. Arrume uma psicóloga. E daí você começou a fazer terapia. E daí eu comecei a fazer terapia, exatamente. Então, e eu acho... E teve outros momentos da minha vida também que eu fiz, né? Que eu tava enfrentando algumas situações que eu achei que foi importante. E claro, então eu também trabalho isso pra poder enfrentar essas situações e pra ser uma pessoa melhor, né? Pra, como você falou, pedir ajuda, enfim. Então, são coisas que a gente vai melhorando ao longo da vida, né? E nessa época do Porta dos Fundos, assim, eles se retrataram de alguma forma? Ou sim, não aconteceu? Você tinha me perguntado até... Eu não cheguei a processá-los, né? Foi uma decisão assim... tudo bem, eles têm a liberdade e eu... O partido falou alguma coisa ou não? Não, assim, a gente postou, né? E se manifestou falando sobre a questão do machismo. Porque eles... logo antes da eleição, colocavam coisas, votem em mulheres, não sei o quê. E tiveram uma atitude machista, né? Então a gente colocou essa discussão, o partido me defendeu e os políticos do partido também, mas a gente não chegou a processar. Daí o que eles fizeram? Eles tiraram o vídeo do ar e disseram que aquele vídeo não condizia com as políticas e tal. Eles não chegaram a pedir desculpas pessoalmente pra mim, né? Mas tiraram do ar, que eu acho que é um reconhecimento de que erraram, né? Então, a gente deixou por isso mesmo. E a galera, chegava e perguntava, você mandou nudes mesmo? Chegavam. Ficava curioso. O primeiro, eu fiquei chateada no início, porque o que aconteceu? Eu entrei no vídeo e aí eu comecei a ler os comentários. E, né, como eu disse, milhões de pessoas, milhares de likes e comentários, e as pessoas comentavam assim... política é assim mesmo, aqui na minha cidade teve um prefeito que estuprou uma menina e foi eleito... Político é assim mesmo. Acreditando. Na história. Exatamente. Então, daí por isso que eu pensei, milhares de pessoas milhões, né, de pessoas que não me conhecem, que não conhecem a minha história, vão achar que aquela história é verdade, né? Então, foi isso que me deixou chateada, né? Mas aí a gente também teve a oportunidade de se justificar, se defender. Fui chamada na Jovem Pan, enfim, vários jornais e tudo, a gente conseguiu responder. Então, como até você tinha perguntado, né? A gente acabou tendo uma exposição por conta daquilo e pôde também se apresentar, falar sobre as nossas ideias. Né? Na época você estava com o seu marido, e como é que ele agiu? Na verdade, eu sou divorciada, e eu tinha me divorciado, né? Então, você não tava? Porque eu fico imaginando, se fosse hoje em dia, a reação que teria. Quem vocês pensam que seus filhos da mãe, vão xingar a mãe, vão falar da mãe que manda nudes. Sim. Eu fico imaginando isso mesmo. É bem complicado. Eu quero te perguntar também sobre as suas pautas. As suas próximas pautas, projetos de lei. Conta um pouquinho mais pra gente conhecer você como vereadora, o que a gente pode esperar de você. Aliás, você já tá fazendo há bastante tempo, você vai voltar quando pra Câmara? A licença maternidade hoje é de 4 meses, então seria no final de janeiro, mas tá em tramitação um projeto para mudar para 6 meses. Então pode ser que eu acabe ficando um pouco mais. Então, ainda não sei. Mas, as minhas pautas, né, que eu trabalhei bastante durante a campanha e que eu trabalho lá na Câmara, são
A principal delas é fiscalização, tá? Por quê? Tem a ver com a minha profissão de auditora, o que eu fazia... você sabe fazer bem. Exatamente, era, né, olhar as contas. E o que é a fiscalização, né? Fiscalização contábil, financeira e orçamentária da prefeitura. Então, esse é o trabalho do vereador, isso está na Constituição Federal, do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, e pouca gente faz isso, em todas as esferas, entendeu? Até para não se contrapor com um outro vereador, né? Com outro cargo, alguma coisa assim, será? E com o próprio prefeito também, Com o próprio né? prefeito, pra Então, não ficar aquele clima, tipo, meu Deus sim, do céu. exatamente. E também porque não tem informação e não contrata gente com essa formação para fazer. Então, é um problema, assim, no nosso país. E é justamente o que eu fazia na iniciativa privada, né? Então, essa foi a minha principal pauta de campanha, que também me fez ser a vereadora mais votada. E é o que eu faço bastante lá na Câmara, porque a gente olha, então, os gastos, as compras, né? O que o prefeito está fazendo com o nosso dinheiro. Então, a gente paga muito imposto para o prefeito aplicar e como que ele está aplicando esse dinheiro. Então, essa é a principal pauta. Fiscalização é o que eu dedico mais tempo no mandato, né? A outra é o empreendedorismo, né? Que o que abrange? Simplificar as coisas. Então, no nosso país, a gente tem muita lei, muito imposto, é complexo para o empreendedor. Quem quer trabalhar não consegue trabalhar, né? Exatamente. Não só, quando a gente fala de empreendedor, às vezes parece que é o cara rico e tal, mas não é, né? É o comerciante, é o cara que tem um negócio próprio, que trabalha em casa mesmo, vendendo alguma coisa, mas que para ele se formalizar é tudo muito difícil, né? Então, a gente quer simplificar isso, né? Revogando as leis e tornando as coisas mais simples. E também trazendo práticas de mercado, né, ou da iniciativa privada para o mandato, como a gente fala, fazendo um planejamento estratégico, uma gestão de gabinete mais profissional, a questão também de controles internos, compliance, que são normas, né, que eu também trabalhava bastante na auditoria, que precisa... E tem muita gente que não sabe, né, público. Sobre isso, né? Exatamente. E a questão da educação, daí que eu já tinha falado um pouquinho para você, também é uma pauta importante pra gente. E aí, lá na Câmara, a gente atua bastante na Comissão de Finanças, né? Então, como a minha área também é finanças, então toda a parte dos gastos, dos projetos, né? O impacto financeiro que vai ter para a prefeitura, que vai ter para o cidadão. Então, agora estou dizendo, mas vice-presidente da Comissão de Finanças. Então, todos os projetos que impactam as finanças do município também a gente... vistoria olhava, tudo. Exatamente. Você é a chata da Câmara. Mais ou menos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tira um tempinho pra você? Você tem um tempo pra você? Sair com as suas amigas, beber, tomar um vinho? Ou só conversar, sair pra jantar? Ou você deixa isso sempre pra depois? Não, eu tenho bastante amigos também. Saio, né, antes de ter a Laura, enfim... Tenho uma vida social ativa, também gosto bastante de esporte, então academia. Você gosta, você é ativa? Gosto bastante. Já até pratiquei triatlon e corrida, natação, enfim. Aí, né, quando tem filho, acaba parando e tal. Agora, até eu tô querendo voltar, porque meu filho tá fazendo triatlon. Ai, que bacana, imagina fazer junto com ele. Eu fazer junto e tudo. Então, tento, né? É aquilo que a gente fala, a gente tenta equilibrar todos os pratinhos. Não é fácil, às vezes a gente não consegue, mas, como eu disse também, não dá pra se dedicar só ao trabalho, só à carreira, senão a gente também não aguenta, né? Só que é difícil, né? Difícil você conseguir encontrar um tempo pra conseguir... Não, eu vou chegar e vou ficar relaxado. Não, você não relaxa. Você vai fazer janta, você vai organizar a casa, vai fazer alguma coisa que deixou ele. Você não consegue... Você se sente culpada por relaxar. Eu acho que acontece isso com a maioria das mulheres, né? Não tem como. Mas às vezes a gente tem que trabalhar pra se esforçar, às vezes, pra dar uma relaxada. Senão a gente não aguenta também, né? Senão a gente não aguenta, exatamente. Agora vamos por dentro da lente. Essa você já conhece. Tem algumas perguntas aqui. Eu até vou olhar se eu tenho alguma pergunta que eu não te fiz, tá? Esses meus... Ó, falando sobre tudo aqui. Eu acho que falando sobre tudo. Vamos lá, você vai escolher 5 perguntinhas que tem aqui na lente. Você vai ler a pergunta e vai responder. Pensar, responder bem rapidinho, assim. Abro. Pode abrir. Isto. Ai, meu Deus. Surpresa. Qual habilidade você gostaria de melhorar e como planeja fazer isso? Bom, acho que uma que até eu já comentei, né? Eu acho que a parte de comunicação, é uma habilidade que eu preciso melhorar. E
eu entendo que é importante, talvez, fazer um curso. Eu já fiz alguns, assim, mas eu acho que a gente sempre pode melhorar. Mas eu acho que às vezes é uma crença, né? Uma trava limitante, assim, da própria criação, da infância, de alguma coisa assim. Pois né? é. Eu fiz até um curso com uma fonoaudióloga e ela falava isso, Indiara, deve ter alguma coisa, assim, né? Que às vezes, até você falou, né? Às vezes a gente não se sente capaz, né? Tem um síndrome da impostora que falam que às vezes as mulheres têm, né? De não reconhecer o valor que elas têm e se achar alguém que reconhece, se sente até mal, né? Tipo, não sou tudo isso. Pois é, e achar que tá, né, que não é boa o suficiente. Então, talvez tenha que também trabalhar um pouco melhor isso. E na empresa, quando você trabalhava, você tinha essa dificuldade também de apresentar reunião, apresentar relatório? Tinha muito mais, assim. Tanto que eu falo que tem gente que fala, você fala bem e tal. E eu falava que nas minhas avaliações de performance sempre vinha esse feedback, assim. Você tem que falar com mais segurança. Então, às vezes, o meu chefe falava, Indiara, você tem conhecimento, você tem gabarito para isso. Só que você não passa segurança quando você tá falando. E eu, às vezes, ficava nervosa, minha voz saía tremida quando eu ia fazer uma apresentação. E isso foi quase um empecilho para você escolher ser política? Sim, foi uma dificuldade grande, assim. Porque eu imagino que os seus colegas de trabalho deviam ficar pensando, você? Você, logo você que é tão quietinha, que é tão na sua. Com certeza. Quando eu fui a mais votada, muita gente pensava, nossa, não esperava, nunca esperava, porque a Indiara era E não porque não acreditava em você, né? Sim, mas talvez porque você também nunca externou tanto essa sua capacidade de ser foda mesmo, né? Daí, como eu fiz curso, treinei, porque acho que não tem segredo, você tem que praticar. Não tem segredo, exatamente. E quando você também, que trabalha com isso, né? Quando você vai fazer uma apresentação, você tem que treinar. Eu imagino a pessoa que você contratou pra ser seu marketing, que deve te dar cada puxada de orelha. Faz uma pose aqui, vamos tirar essa foto aqui. Você tem que se achar mais, apareça mais, uma foto aqui. E eu também sou um pouco exigente comigo mesma, né? Então, aí às vezes fica um pouco mais difícil. Mas... Então, vamos para essa pergunta. Vou pegar uma lá de baixo. Você tem a chance de viajar no tempo. Tá? Gostaria de mudar algo no passado ou descobrir o que te aguarda no futuro? Nossa! Eu acho que... eu nunca tive, assim, muito isso de se arrepender das coisas que a gente fez, né? Eu acredito em Deus também e... Acho que tudo se as coisas aconteceram ou estão acontecendo com você, é porque, de alguma forma, aquilo vai, né, te trazer um aprendizado, tem um propósito, né? Então, não sei, não tem nada assim que eu acho que tinha que mudar, ter feito diferente. E no futuro, também, eu acho que, na verdade, apesar, né, de também acreditar em Deus e que as coisas acontecem por um propósito, também acredito no livre-arbítrio, né? E que o que a gente faz é o que vai trazer um resultado. Então, também, quando as pessoas falam, você teve uma carreira de sucesso, você teve uma boa votação, tudo isso é porque eu trabalhei muito pra isso. Ninguém viu, né, teu corre, né? Exatamente. Quem vê stories não vê corre, né? Exatamente, não vê tanto que você, né, eu falava... O tanto que você abriu mão. Os domingos, o sábado e domingo que eu fiquei estudando, que eu tava trabalhando e ficava estudando para me preparar para a campanha, né? Para me preparar para fazer... Você acha que você perdeu muito tempo? Não. Para dar esse passo ou não? Para dar esse passo? Não, assim, eu acho que se um jovem me pergunta se deve entrar na política, eu acho que sim, porque eu acho que a gente precisa de políticos melhores o quanto antes, mas eu acredito também que a minha formação profissional e acadêmica foram importantes para resultar no trabalho que eu tô fazendo hoje. Então, né, para mim era o que tinha que ser assim, né? Talvez eu não tivesse conseguido fazer o que eu consegui se eu tivesse entrado antes. Né? Apesar de você falar em Deus e acreditar na tua caminhada, assim, no teu caminho até chegar onde você chegou, você acreditava que ia ser tantos votos? Não acreditava que ia ser a mais votada. Eu imagino pra tua família ter visto isso, pra tua mãe. Na primeira campanha que eu fui pra deputada, daí elas falavam assim, minha mãe, minha tia falavam, Indiara, você precisa de muito voto pra ser eleita, muito. Como que você acha que você vai conseguir? Né? Você não é famosa, você não é conhecida. Eu falava, não, eu vou e tal. E, sabe, acreditava. Perseverança total. Isso. E aí, na segunda, né, já era um pouco mais conhecida e trabalhei muito e eu pensava assim,
como eu não fui eleita na primeira, agora eu tenho que ser eleita. Senão, eu vou ficar com vergonha. Não, eu pensava assim, tipo, eu vou fazer tudo pra entrar. E aí, trabalhei, queria entrar. Também achava que era importante a gente eleger mais gente do partido, não entrar sozinha. E foi o que a gente conseguiu, mas eu não achava que ia ser a mais votada, né? E teu chefe ficou chateado com você? Porque eu saí da empresa? Não, ele também gosta muito de política, a gente conversava muito sobre isso, então quando eu demorei, assim, pra falar, na primeira campanha, né, pra falar que eu ia ser candidata, porque eu entendia que aquilo era uma decisão de carreira, né, eu sabia que não dava pra ser as duas coisas, como tem alguns políticos que têm duas profissões, né, mas eu sabia que na empresa ia ser complicado, então eu pensei bastante antes, assim, não foi uma decisão nada fácil. Mas quando eu decidi e fui conversar com ele, ele falou pra mim assim, porque na empresa, a gente tem uma área de responsabilidade corporativa. Que eu acho isso genial. Projeto voluntário. E eu adoro também. E desde que eu entrei, eu faço parte e eu era coordenadora dessa área tipo, tinha um percentual das minhas horas que eu fazia isso. E então, ele falou assim pra mim, Jara, parabéns pela tua decisão. Eu acredito que a gente precisa de pessoas assim na política, e eu sei que você tem essa vontade genuína de melhorar a vida das pessoas, né? Você quer entrar porque você realmente quer, não é só, né, uma coisa... Não é dinheiro, não é status, né? Exatamente. Então ele, muito legal, só que não dá pra continuar, né? Como que é possível definir o que é uma responsabilidade corporativa? São projetos para melhorar a sociedade, né? Então, lá na empresa a gente fazia bastante trabalho voluntário. Por exemplo, o maior ativo da empresa é o conhecimento das pessoas, né? Então, a empresa faz consultoria, tanto consultoria empresarial, consultoria tributária, quanto a parte de auditoria. Então, o que a gente, como profissional, pode doar para a sociedade? A gente até doava, fazia campanhas, né, de doação de agasalho, doação de alimentos, de presentes, Natal, mas o principal é o conhecimento. Então, a gente dava cursos de finanças e introdução ao mercado de trabalho para jovens carentes aqui em Curitiba. Então, trabalhos na área de educação também. E isso como voluntário, né? Final de semana e tal. E daí meu chefe, eu me envolvia muito, assim, porque é uma coisa que eu gosto bastante. E ele falava assim, Jara, você já trabalha tanto, para com isso, deixa isso desacelera, mulher. Aí eu falava assim, poxa, mas isso é o que eu mais gosto de fazer, né? Então, vou deixar a parte que eu mais gosto. Então, você deve muito à empresa por ter te dado esse caminho também, né? Sim, sim. Por te fazer enxergar. Sim. E eu fiz antes até, eu fui escoteira também, e na igreja, sempre participei, assim, de trabalho voluntário, mas a empresa, eu tive essa oportunidade lá, né, porque daí também tem horas que você quer fazer um monte de coisa, mas você tem que focar, né, até por causa da tua família e tudo, então, aí por último eu tava só fazendo esse trabalho na empresa, e outra coisa legal também, que eu acho que é legal falar para as pessoas, né, é que a empresa me deu uma licença não remunerada para ser candidata. Se não desse certo, você voltaria para a empresa. Isso. E foi uma discussão que eu tive lá também, porque o que eu entendo? Para que a gente tenha políticos melhores, a gente tem que incentivar as pessoas a entrar. E as empresas têm esse papel também, né? De incentivar os seus funcionários. Eu lembro que daí me falavam assim, Jara, tá, mas e se o cara quiser ser candidato pelo PT, sei lá. Daí tudo bem, né? Se ele tá trabalhando, tipo... Pra isso? Né? Você não tem um preconceito por causa disso. E a gente precisa de gente boa em todos os partidos, enfim. Então, a empresa também tem esse papel, eu acredito, né? E tem outras empresas. Quando eu fui pedir isso pro meu chefe, porque foi uma negociação, não foi fácil assim. Pra quem escuta só você falando, né? Aí eu também levei exemplos de outras empresas. Então, por exemplo, a Natura, eu já conheci uma menina que foi candidata a deputada em São Paulo e pegou uma licença não remunerada. A Michelin, na França, dá licença para os seus funcionários para serem candidatos. Então, isso é uma coisa que está mudando, né? E eu acredito que as empresas também podem aderir a isso para incentivar os seus funcionários. Você não acha que é porque também você veio de uma leva de profissionais com mais credibilidade, com mais responsabilidade, autorresponsabilidade? Porque hoje em dia você pega muitos profissionais que estão ali no mercado de trabalho que às vezes esperam a empresa pagar um curso, pagar alguma coisa e Sim, com certeza. Só se aproveitam da situação. Muitas vezes não sei se é aproveitar da situação, mas acham uma oportunidade melhor e deixam a empresa ali. Sim, talvez a gente falava, né, lá na empresa que essa nova geração, né,
que quer só o que dá prazer e tal. Que seja rápido. Que ser promovido rápido, enfim. E não entende que trabalho é trabalho, que é duro, né? Que não é fácil. Então, realmente, é um desafio, né? A empresa que eu trabalhava, ela tem um plano de carreira bem definido. Então, que você começa como trainee, você pode chegar a ser sócio da empresa. Então, quem trabalha direitinho, né, vai evoluindo nesse plano de carreira. Então, por isso as pessoas às vezes ficam mais tempo, né? Mas claro que a gente também tinha dificuldade com essa nova geração Y e tal. Que quer lacrar. Vamos para a próxima pergunta. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Qual a sua melhor lembrança dos tempos da escola? Eu acho que são os amigos que a gente faz, né? As brincadeiras. Os lanches. Eu passei a infância lá em Rondônia, então os meus amigos desde do prezinho até lá, a 7ª série, são os mesmos. Que até hoje eu tenho contato ainda, a gente tem grupo no WhatsApp e tal, então a gente mantém contato. Então, as brincadeiras, né? Assim, e eu morava numa cidade muito pequena, então a gente... Como é que era o nome da cidade? Ouro Preto do Oeste. Não, deve ser muito pequena. Eu não conheço essa cidade. Ela é perto de Ji-Paraná, sim. que é uma cidade maior, fica 50 quilômetros, que é mais conhecida. Então, a gente saía na rua, ia brincar com os amigos, ia jogar queimada, ia, né... Enfim. Você foi uma criança levada ou não? Não, eu sempre fui bem comportadinha. Assim. Você tem mais irmãos? Tenho, sou mais velha. E tem mais 2 irmãos. É por isso que você vai mais comportadinha. Que é mais velha. Cuidar dos irmãos, tinha que ter responsabilidade, dar o exemplo. Minha mãe até hoje fala, nossa, Indiara, até quando eu era bebê, eu era um bebezinho muito bonzinho. Mas eu acho que quando é pra ser mais velha, já vem com... Já vem tudo preparado, o útero da mãe já tá preparado pra isso. Pois é. A paciência e tudo mais. Vamos lá, pra mais um. O que você faria se ficasse invisível por 24 horas? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Invisível. Nossa, eu acho que não sei se sou tão criativa, né? Muitas coisas. Tem que assistir mais filme com o Luigi. Pois eu sempre lembro do Luigi. Mas invisível, sei lá, olhar o celular do Maria. Olha só! Eu acho que você é uma mulher ciumenta. Não. Depois de ter falado olhar o celular do marido, não sou ciumenta. Mas você já olhou o celular dele? Já. Não, mas enfim. Isso, se enrolou. Ele deixando. Tá. Sem nada escondido, nada invisível. Isso aí deveria ter um projeto de lei. Que casou tem que ter a mesma senha. Liberar a senha, né? Boa ideia. Acho que eu vou procurar. Eu vou dar uma de Luigi. Por que você não faz um projeto de lei assim, assado? Pois é, né? Que tipo de projeto de lei que você... Porque eu acho que quando você vai entrar como candidato, você deve ficar pensando, nossa, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer isso. Mas a hora que chega lá, não é bem assim, né? Pois é. Não, e sabe que eu não tenho esse negócio? Eu penso assim, o que eu penso? Se no final dos 4 anos eu propor um projeto de lei que realmente vai mudar a vida das pessoas, que as pessoas vão falar, nossa, foi a vereadora Indiara que propôs, e isso melhorou a minha vida, eu vou estar satisfeita. E você tá nesse caminho? Eu realmente não, né, eu propus já alguns, mais poucos, mas não sei se são esses projetos, assim, que, sabe, são realmente impactantes, mas esse é o meu objetivo. Então, eu não fico lá o tempo inteiro, nossa, tem que pensar numa lei, sabe, temos que propor uma lei, não. Porque senão você não consegue pensar mais nas outras coisas, né? E porque eu realmente acredito que não é a lei que vai resolver o problema, que tem muita coisa que são outras coisas que vão resolver, né, que a questão da cultura, da educação, como a gente falou também, tem muito, quando a gente está discutindo as leis lá, e aí, né, nós do Partido Novo tendemos a ser contra muitas leis, não precisa de mais essa lei, e daí às vezes o vereador pergunta, tá, vereador, mas como que você acha que vai resolver tal problema? E eu sempre falo isso, com educação. Então, se a gente tivesse realmente uma boa educação... Mas qual que você acha que é a saída? Como seria essa educação ideal que você defende, assim? Eu acredito que a gente precisa de políticos, né, também com uma boa formação e comprometidos para realmente investir na educação. Então, isso é mais função do executivo, né, do prefeito, o governador, o presidente, mas a gente precisa disso, né, a gente precisa fazer reformas como foram feitas em outros países, como Coreia, né, enfim, países que conseguiram fazer uma revolução na educação em alguns anos.
a gente fala de educação no Brasil há muito tempo, mas a gente não se dedica realmente a isso. O que o Partido Novo exige para um candidato? O Partido Novo faz um processo seletivo para o candidato, então ele tem que passar por várias etapas, manda o currículo, faz uma entrevista, faz uma prova. Então, por exemplo, você tem que saber qual é a função do vereador. Né? Você não vai fazer que nem o Tiririca, que vai chegar lá e... eu não sei o que faz o deputado, eu vou lá te contar. Não, você tem que saber antes. Qual é a função, um pouquinho sobre legislação, Constituição Federal, direito, mas o básico, né? Você não precisa necessariamente ter uma faculdade, mas você precisa conhecer daqueles tópicos, daquele assunto, né? Então, saber falar em público, né? O mínimo. Então, o processo seletivo exige tudo isso do candidato. É bacana saber disso. Falta mais? Mais uma. Vamos ver. Foi bem tranquila, né? Não teve nem a polêmica. Não teve, né? Essa aqui também não é. Se alguma pessoa famosa pudesse comentar uma foto sua nas redes sociais, quem você queria que fosse? É legal essa, hein? Ai, meu Deus. Uma pessoa famosa. Ai, meu Deus. Pois é, né? Sabe que alguns políticos, assim, que eu... Até políticos do Partido Novo que eu admirava, que eu acompanhava pelas redes sociais, e depois eu acabei conhecendo, né? Então, um deles é o próprio Marcelo Van Hatten, que é um deputado federal, que é bem lá do Rio Grande do Sul, que é bem conhecido, eu acompanhava pelas redes sociais, e depois eu fiquei amiga dele, entendeu? Porque é do mesmo partido, conheci, então ele publica às vezes as minhas coisas, comenta, então já é uma coisa legal. O próprio governador de Minas Gerais, que é o Romeu Zema, que é um governador também do Partido Novo, que eu também conheci, eu tive a oportunidade de conhecer antes dele ser eleito, e depois reencontrar, né? E aí eu lembro que na minha campanha, eu pensava assim, nossa, eu quero fazer uma live com o governador, eu quero um vídeo, e era tudo tão difícil e tal. E aí depois, né, eu consegui um vídeo, mas não consegui live e tal. E depois que eu fui eleita, aí a gente foi pra Joinville, na campanha do prefeito, e eu conheci ele, conversei e tal. E aí ele pediu pra fazer uma live comigo. E aí eu pensava, nossa, que moral. O jogo virou, não é mesmo? Pois é. Então, mas tanta gente famosa, você vai escolher um político. Pois é, né? Que chato. Não, vamos escolher um famoso de verdade, um ator, né? um cantor. Cantor, que tipo de cantor que você gosta? Quem que você acha um crush, assim? Eu gosto muito de MPB, assim, então... Diogo Nogueira, talvez. Diogo Nogueira, boa ideia. Gato, né? Ele é muito gato, né? Eu fui num show dele. Aquele olhão verde maravilhoso. Eu adoro as músicas dele. Adoro samba e tal. Então, legal. E vibe boa também, né? Com certeza, com certeza. Olha, eu acho que a gente tá chegando ao fim. Eu acho não, a gente tá chegando ao fim de um papo muito, muito, muito bacana. Indiara Barbosa, eu deixo aqui os últimos minutos para você concluir aí a nossa conversa, a nossa entrevista, que eu acho que você também gostou, né? Com certeza, foi muito legal, muito divertido. Então, agradeço pelo convite, pela conversa, né? E pelas pessoas que estão nos acompanhando, espero que também tenha sido uma conversa legal. Espero, como eu disse, né? O meu propósito de vida é melhorar a vida das pessoas através da política. Isso inclui também trazer mais gente boa para a política. Então, eu sei que às vezes a gente se desanima no nosso país, né? Corrupção, eleições presidenciais polarizadas, políticos, enfim, que poderiam ser melhores. A gente pensa, não tem gente melhor, né? Então, eu sei que isso às vezes desanima, mas eu acredito muito no nosso país. A gente tem muita gente boa, a gente tem muita coisa boa, né? Mas para isso a gente precisa de gente mais qualificada na política. Então, você que acompanhou aí o nosso papo, venha pra cá, né? Eu fico também à disposição, pode nos acompanhar. Pode falar teu arroba aí. Isso, legal, @indiarabarbosa.novo. Então, manda uma mensagem pra gente que eu leio lá e segue a gente para acompanhar o trabalho, acompanhar o que a gente tá fazendo. Mas espero que você venha pra política ou também veja, incentive outras pessoas que têm essa vontade, né? Muita gente tem vontade de entrar na política e acha que a política é só ladrão, que não dá pra fazer nada e tal. Mas não, tem gente lá fazendo coisas diferentes, fazendo a coisa funcionar, né? E a gente precisa de mais gente. Eu gostei muito do nosso papo, eu gostei muito de te conhecer melhor. Eu acredito que você está no caminho certo para isso mesmo. Que você volte muitas outras vezes para nos ensinar e nos inspirar também. Legal, obrigada. Eu que agradeço e fico à disposição.
Você que está nos acompanhando, muito, muito obrigado pela companhia. Continue ligadinho aqui toda quinta-feira, 8 horas, tem episódio novo aqui no Política Pode. Inclusive, nos acompanhe nas redes sociais também. A gente vai adorar ter você por lá. Um beijo especial para você, Malu, que está nos assistindo também. E para você que está até agora nos acompanhando, vem com a gente, porque aqui Política Pode sempre pode todos os assuntos. Um beijo!